Eu confesso pra vocês que eu era o tipo de pessoa que tinha agenda, fazia agenda, mas não cumpria nem 2% do que estava na agenda. Oi, 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 gente! Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu espero muito que sim. Eu me chamo Tainá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente gosta de falar sobre rotina produtiva, sobre hábitos saudáveis. E eu estou aqui documentando a minha jornada em busca de me tornar a minha melhor versão. Como eu estou fazendo para vencer a procrastinação e me tornar a minha melhor versão. Então, bora para mais um vídeo? E sim, gente, eu sempre tive agenda. Todo ano eu sempre comprava uma agenda, seja um planner, seja uma agendinha menor, mas eu sempre comprei agenda na esperança, na expectativa de parar de procrastinar, de me tornar uma pessoa mais produtiva, de fazer as coisas que precisavam ser feitas. Já usei vários aplicativos, Google Agenda, outros aplicativos de tarefas, e todas as vezes eram tentativas assim, fracassadas. Então, por exemplo, muitas vezes eu escrevia na minha agenda, chegava no domingo, não, eu vou colocar aqui na segunda-feira, eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou fazer exercício das 5h15 até às 6h15, e sabe, eu marcava, gente, tudo bonitinho ali na agenda, porém chegava na hora, eu simplesmente não fazia o que precisava ser feito. E aí a minha frustração só aumentava. Cada vez que eu escrevia na agenda o que eu queria fazer no dia seguinte e eu não fazia, a minha frustração só aumentava. E com isso, a minha autoconfiança ia cada vez mais pro ralo, porque nossa autoconfiança ela é construída na base de verdade, daquilo que você fala que vai fazer e chega na hora você faz. Agora para pensar quando você escreve na sua agenda, quando você se compromete que no outro dia você vai fazer tais tarefas e chega na hora você simplesmente não cumpre. Então a minha autoconfiança ela foi indo cada vez mais pro ralo, eu fui me sentindo cada vez mais frustrada. E eu parei de acreditar em mim mesma. Então, na minha cabeça, eu já pensava assim, bom, eu vou colocar, mas provavelmente eu não vou conseguir cumprir o que eu tô colocando na agenda. Então, isso assim, quebrou muito a minha autoconfiança. Então, eu passei cada vez mais a acreditar menos em mim, entendeu? E isso foi muito ruim, foi muito, muito ruim. E tá sendo assim um processo para mim conseguir de novo construir a minha autoconfiança. Tá sendo um processo para mim colocar na agenda, colocar no Google Agenda e cumprir o que eu preciso fazer. E quando eu parei para observar a minha vida, para tentar entender o porquê que eu procrastinava tanto, o porquê que eu escrevia na agenda e não conseguia cumprir o que estava na agenda, nessa busca, sabe, por me autoconhecer, por entender como estava sendo guiada a minha vida, eu observei algumas coisas. Um dos pontos que eu observei é que eu queria mudar assim bruscamente. Então, por exemplo, eu acordo o horário normal às 9 da manhã, beleza. E no outro dia eu quero acordar, decido, né, que eu quero acordar às 5 da manhã. Só que eu não tô acostumada a acordar às 5, eu sempre acordo às 9. Se eu acordo às 9, certamente eu vou dormir mais tarde. E aí, do nada, eu decido, não, eu quero acordar às 5 da manhã. Só que, eu fui dormir, sei lá, meia-noite. Eu não vou conseguir levantar às 5 da manhã. Ainda eu, por exemplo, eu preciso ter uma boa noite de sono. Porque se eu não tiver uma boa noite de sono, eu fico só o caco no outro dia. O sono, pra mim, ele é primordial. Eu preciso dormir bem. Então, se eu fui dormir meia-noite, como eu vou levantar às 5 da manhã? Eu não vou conseguir. E aí, o que eu tentava fazer era basicamente isso. Por exemplo, eu me alimento muito mal, como muita porcaria, muita besteira. E aí, do nada, eu decido cortar tudo. Não vou comer mais nada, nem um chocolate, nem um refri. Agora eu vou comer só salada, só legumes. É como se eu estivesse tentando trazer para minha realidade uma coisa que eu nunca vivi. Então, possivelmente eu vou falhar. Eu não vou conseguir assim, logo de cara. É claro que existem pessoas que são 880, pessoas que decidem mudar e muda de uma vez. Mas eu, por exemplo, me autoconhecendo, eu entendi que eu não sou 880. Eu não sou aquele tipo de pessoa que não dá na telha e muda bruscamente. Eu preciso de tempo,
Eu preciso me adaptar para aquilo que eu quero mudar. E uma das coisas que eu entendi foi isso. Eu precisava dar tempo para minha adaptação. Não adiantava eu querer mudar do dia para a noite, porque certamente eu falharia. Com isso, eu quebraria minha autoconfiança. Com isso, eu acreditaria menos em mim. Eu me frustraria e eu estaria forçando a acreditar que eu não sou capaz de construir novos hábitos, que eu não sou capaz de construir uma vida saudável, uma vida produtiva. Então, isso, de certa forma, reforçava em mim a crença de que eu não era capaz de ser a pessoa que eu queria ser. E entender isso mudou muita coisa. Quando eu entendi, não adianta eu colocar o celular para despertar às 5 da manhã se eu não vou conseguir levantar. Se eu sei que eu acordava, por exemplo, às 8, às 9 da manhã, eu não vou conseguir levantar às 5 da manhã. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o celular para despertar 1 hora antes do horário que eu estava habituada a acordar. E foi isso que eu comecei a fazer e comecei a conseguir cumprir com aquilo que eu estabelecia. Então esse ponto ele foi muito importante para mim entender que eu não vou conseguir mudar do dia para a noite. Tudo leva tempo, a gente precisa se adaptar. E quando eu entendi isso, tirou uma certa pressão, sabe? De não, você tem que mudar, você tem que se tornar a sua melhor versão do dia para a noite. Não. As coisas levam tempo e é 1000 vezes melhor você se adaptar, você levar tempo para conseguir chegar na onde você quer chegar, do que você querer mudar do dia para a noite, não conseguir, se frustrar e voltar a estaca zero, que era exatamente o que acontecia comigo. Eu vivia esse looping, voltando a estaca zero o tempo todo. Então entender esse primeiro ponto foi crucial para conseguir me tornar mais produtiva. O segundo ponto que eu observei que me fazia não cumprir o que eu colocava na agenda, o que eu me comprometia a fazer, era a falta de clareza. Eu acredito que um dos pontos cruciais de quem procrastina é a falta de clareza. Quando não se tem muito claro o que precisa ser feito, automaticamente o meu cérebro ele vai tentar achar formas de você não fazer aquilo, porque você não tem claro o passo a passo do que precisa ser feito. Eu, por exemplo, muitas vezes eu colocava assim, na minha agenda, trabalhar das 9 ao meio-dia. Tá, mas trabalhar o quê? E aí, às vezes eu sentava na frente do computador, eu não sabia muitas vezes o que eu tinha que fazer. Aí eu ficava vagando. Eu fazia uma coisa, aí pausava no meio, fazia outra, pausava no meio. Quando eu via, eu tava olhando videoclipe de música no YouTube. Quando eu me pegava, quando eu via, gente, eu tava fazendo coisas muito aleatórias que não eram do meu trabalho, entende? Porque me faltava clareza. E hoje, como que eu faço? Hoje eu deixo muito específico aquilo que eu vou fazer. Tá, eu vou trabalhar das 9 ao meio-dia, beleza? O que eu vou fazer nesse período? Vou gravar vídeos, tá, mas qual tipo de vídeo eu vou gravar? Tema tal, abordando tal assunto. Então, quando você tem claro o que precisa ser feito, você não vai ficar se auto-sabotando atrás de outras coisas. Você tem claro. Nós, seres humanos, é como se a gente precisasse de um passo a passo, de um manual do que precisa ser feito. Quando nós temos diante dos nossos olhos o passo a passo, não, então eu sei que tal horário eu vou fazer isso, e aí tem a descrição daquilo que eu vou fazer. É como se o nosso cérebro, ele entendesse. Não, então eu sei o que precisa fazer. Eu entendo, tá claro, tá específico o que eu tenho que fazer. E isso me ajudou demais, demais, demais. Eu acredito que esse é um dos pontos, pra mim, esse é um dos pontos mais importantes, porque ter clareza, sabe, do que realmente precisa ser feito tem me ajudado muito. Um outro exemplo que eu quero dar aqui é se você quer estudar. Então você coloca lá, eu mesmo, gente, eu fiz muito isso. Eu quero estudar por 1 hora. Tá, mas estudar o quê? Vai ser online? Vai ser presencial? Qual vai ser o tema? Você comprou um curso? Você vai assistir aula no YouTube? Sabe, eu nunca especificava aquilo que eu precisava fazer. Eu só colocava lá. Então, chegava na hora, eu simplesmente não sabia por onde começar, não sabia o que fazer.
Quando você tem um caminho claro, objetivo do que você tem que fazer, isso ajuda demais você a não procrastinar. Eu tenho feito isso e eu tenho percebido assim uma diferença gigantesca no meu dia a dia. Tem me ajudado muito a não procrastinar, tem me ajudado a fazer aquilo que eu me propus a fazer. E para mim esse é um dos pontos mais importantes, sabe? É você ter clareza. Escrever, não ter preguiça, escrever exatamente o passo a passo do que você vai ter que fazer naquela sua tarefa, naquilo que você estabeleceu na sua agenda, no seu aplicativo para ser feito. O terceiro e último ponto que me ajudou a ter disciplina para cumprir aquilo que eu estabeleço na minha agenda, aquilo que eu coloco como tarefa para mim fazer, é entender que nós não somos 100%. Não é todos os dias que você vai conseguir cumprir 100% a sua agenda. Uma coisa que eu ouvi uma vez a Mai falando sobre isso, e isso mudou uma chavinha na minha cabeça. Que a disciplina, a constância, ela não é uma linha reta, mas ela é altos e baixos. Vai ter dias que você vai conseguir dar o seu 100%. E vai ter dias que você vai conseguir dar 40%. E tá tudo bem, sabe? A gente tem que sair dessa neura de que a gente precisa ser perfeito, de que a nossa rotina ela precisa ser perfeita. Isso não é vida, isso não é rotina. Rotina ela contém altos e baixos. Vai ter dia que você vai conseguir dar tudo de si e vai ter dia que você vai estar capenga, não vai conseguir dar o seu 100%. Mas o importante é entender que independente se você estar bem ou não, independente se você for conseguir dar o seu 100% ou não, é você fazer. Você fazer o que está no seu alcance, fazer o que você pode fazer e sempre dar o seu melhor. Às vezes o nosso melhor, ele não vai ser 100% todos os dias, mas ele vai ser o nosso melhor. Então dar o melhor de si todos os dias é muito melhor do que você fazer um dia e no outro não. Entenda uma coisa, faça um dia sim, no outro também. Faça todos os dias, um pouquinho por dia. Não precisa ser o seu 100%. Mas se você conseguir fazer o seu melhor, dar o seu melhor, dentro do possível, dentro daquilo que você consegue, você pode ter certeza que quando chegar o final do mês, quando chegar o final do ano, você vai ver o quanto você evoluiu de pouquinho em pouquinho todos os dias. Então é isso, hoje eu quis compartilhar com vocês esses 3 pontos que têm me ajudado muito a ser mais produtiva, a parar de procrastinar, a buscar a minha melhor versão. E gente, eu confesso pra vocês, tá? Testa! Faça um mês de teste, fala, eu vou testar, né, esses 3 pontos, vou procurar melhorar nesses 3 pontos e depois você vai ver a diferença que vai dar na sua rotina, a diferença que vai dar no seu dia a dia. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito aí, assim como tem me ajudado. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!